Oi pessoal, a gente vai fazer a correção agora de um exercício. Deixa eu mostrar aqui. A gente vai começar a construção desse projeto. Está no artigo Arquitetura MVC com Java SE. E a ideia é mostrar para vocês o passo a passo para a gente construir um aplicativo que representa um sistema bancário bem simples em 3 camadas. Então a gente vai construir as classes da camada de dados, que a gente chama camada model. Basicamente nessa camada eu tenho 4 classes. Classe cliente, que o cliente tem contas, pode ser mais de uma conta. E as contas podem ser de 2 tipos, conta comum e conta especial. A diferença é que a conta especial ela possui um limite. Então, na hora que você vai fazer o saque de uma conta especial, você saca dentro de um limite, de seu saldo mais um certo limite. E na conta comum, você só realmente tem acesso ao saldo disponível na conta. A gente vai montar a interface gráfica e uma camada de controle. E essas classes aqui elas vão ser persistidas no banco de dados usando o padrão DAO de acesso a dados, né? Então, cada uma dessas classes aqui vai ter, na verdade, a cliente e conta, elas vão ter uma classe associadas a ela desse padrão DAO. Ok? Então, vamos lá. Vamos criar primeiro aqui a classe cliente. Então, vou criar o projeto. Estou com o NetBeans aberto aqui. Vou criar um novo projeto no NetBeans. Java Application. Vamos chamar esse projeto de bancário, ou banco bancário. Já existe. Banco. Ele criou aqui, já criou uma classe inicial. Deixa eu apagar essas coisas que não servem para nada. Vou mudar o autor aqui. Fica bonitinho. Apago isso aqui. Ok. Então, por enquanto, eu vou deixar essa classe inicial que ele criou aqui. Deixar ela de lado. Salvar isso. Eu vou criar aqui um novo pacote e esse pacote vai se chamar model. Ele criou aqui um pacote model e dentro desse pacote model eu vou criar uma classe chamada cliente. Ok, agora sim eu tenho a classe cliente. Bom, vamos olhar o que a classe cliente precisa ter então. Vamos olhar aqui no UML que eu tinha. Cliente tem um nome e um e-mail e um método toString. Então vamos criar isso aqui. Então eu sei que esse cliente tem um atributo privado que é do tipo string, chamado nome. Tem um atributo privado, também string, chamado e-mail. E eu sei que quando eu for persistir essa classe no banco, eu vou precisar de um atributo privado chamado ID. Ok? Então eu vou precisar de um ID, de um nome e de um e-mail. Ok? Ótimo. Então, eu vou precisar criar para essa classe cliente o que a gente chama de método construtor. Esse método construtor ele é sempre assim, ó. Se ele for público, ele vem com a palavra public na frente e o nome
da classe. Tem que ser o mesmo nome que você criou para a sua classe aqui. Eu não coloco nenhuma informação de retorno desse método, porque ele nunca retorna nada. Ele é um método especial definido dessa forma, e ele é chamado, esse método, no momento da criação de um objeto dessa classe cliente. Então, toda vez que eu for precisar criar, instanciar um objeto da classe cliente, um dos métodos construtores vai ser invocado, vai ser chamado. Eu digo um deles porque eu posso ter vários métodos construtores dentro da classe. Tá? A única restrição que eu tenho é que, se eu tiver mais de um método construtor, a assinatura do método, de cada um dos métodos construtores deve ser diferente. O que é a assinatura? São os tipos e números de atributos que eu tenho aqui dentro dos parâmetros, de variáveis que eu vou colocar aqui dentro dos parâmetros. Tá? Então vamos lá. Para criar um objeto da classe cliente, eu preciso dizer qual é o ID dele, eu preciso passar o nome dele como parâmetro, e eu preciso passar o e-mail dele como parâmetro. Então, recebendo essas três informações, eu instancio um objeto da classe cliente. Então, internamente, o ID que eu estou recebendo aqui vai para a variável ID desse objeto. O nome que eu estou recebendo aqui vai para o atributo nome desse objeto. E o e-mail que eu estou recebendo aqui vai para o atributo e-mail desse objeto. Ok? Então, quando eu for instanciar um objeto da classe cliente, eu tenho que passar essas três informações, e essas três informações vão para os lugares devidos aí. O que mais que eu vou precisar no objeto na classe cliente? Bom, pode ser que eu precise perguntar para um cliente qual que é o ID dele, qual que ele está guardado no banco de dados, certo? Então eu preciso saber qual é o ID dele. Para saber, eu preciso criar um método aqui que vai retornar um inteiro, e eu vou chamar esse método de getID. Então esse aqui é um jeito padrão de criar um método que retorna uma informação que está guardada dentro de um atributo da classe. Então, sempre que eu vou fazer um método que pega a informação de um atributo, eu uso esse padrão aqui. Começo com a palavra get e em seguida o nome do atributo com a primeira letra em maiúscula. Então vai ser sempre assim, getID. E aqui, quem estiver me pedindo o ID, eu vou retornar o ID desse objeto. Ok? Bom, eu não vou criar aqui um setID, uma forma de definir um ID diferente para esse cliente caso seja necessário. Por quê? O ID que vai ser usado aqui, ele vai ser um ID que foi criado no banco de dados. Então, dentro do meu programa, eu não vou alterar esse ID nunca. Então, para que isso nunca aconteça, basta eu não deixar que ninguém altere a informação de um objeto criado a partir dessa classe cliente. Agora, no caso do nome, eu posso querer, além de saber o nome desse cliente, eu posso também precisar alterar o nome dele. Então, eu vou criar um get, mesmo padrãozinho aqui, um return no nome. Então, eu estou fazendo um get do nome e vou fazer um set do nome também. Então, o set não recebe de volta nenhuma informação, mas eu tenho que passar para ele um novo nome aqui. Então, o que eu vou fazer é setar a informação com esse novo nome que eu recebi. Certo? Então, para a variável nome, para o atributo nome, eu criei tanto o get quanto o set. Tá? Então, basicamente, eu criei o getter e o setter para esse atributo nome. Então, é comum você escutar que eu preciso criar os gets e setters, dos atributos de uma classe. Então, isso significa o get retorna a informação que está armazenada naquele atributo e o set define a informação que está armazenada naquele atributo. Então, a mesma coisa para o e-mail.
tá? Então aqui eu vou fazer um truque, deixa eu ver se eu consigo, não, vou fazer o truque agora, vamos definir ele passo a passo mesmo. Então public string get e-mail, para pegar o e-mail, então return this.email e public void set email, novo e-mail, eu vou setar o e-mail, então this.email recebe novo e-mail. Ok? Então aqui eu criei a minha classe cliente, bem simplesinha aí. Então essa classe aqui ela é conhecida também como classe Pojo, que é uma classe Plain Old Java Object, quer dizer, uma classe do tipo simples do Java, é uma classe de dados. Então eu só tenho os atributos, no caso método construtor, e os gets e setters de cada um dos atributos. Ok, então aqui o NetBeans está me avisando que é o seguinte: como eu não tenho um setter para o ID, ou seja, a única forma de eu alterar o ID é a hora que eu crio um objeto dessa classe cliente e passo essa informação pelo construtor, ele estava falando o seguinte: de repente esse ID ele pode ser final. O que é final? Final significa que eu não vou mais alterar esse valor de ID, como se fosse uma constante. Então eu vou falar que ele é final aqui. Aí ele para de reclamar, tá vendo? Vou salvar isso. Bom, ainda está faltando uma coisinha, né? Coisinha aqui. Então, ó, na definição no UML lá da classe cliente, eu tinha nome, e-mail e um método toString. Esse método toString ele é um método que existe no objeto, na classe mais geral do Java, na classe que é pai de todas as classes no Java, que é a classe Object, ele já tem um método toString. Então, se eu chamar um método toString de um objeto, de qualquer objeto em Java, ele vai existir. Só que não vai estar definido da forma correta. Então aqui o que eu quero é redefinir esse toString. Então eu vou colocar lá public, ele retorna uma string, ele se chama toString. E aqui eu simplesmente vou retornar o nome da pessoa, concatenado com, por exemplo, 2 pontos, espaço, e o e-mail da pessoa, e-mail do cliente. Então eu redefini o toString para ele retornar essas duas coisas. Tá? Como em Java o toString já existe e eu estou redefinindo ele aqui na classe cliente, o NetBeans está me falando o seguinte: coloca aí uma marcação só para dizer que você está sobrescrevendo esse método. Ele é um método que já existe na hierarquia dessa classe cliente, que é uma hierarquia default. Eu não preciso explicitamente dizer que a minha classe cliente é filha da classe object. Isso já é por default no Java. Mas aí o NetBeans está me falando: faça isso. Adicione @override, anotação @override nesse método. Então, ok. Para de reclamar. Então eu estou falando, isso aqui está dizendo que eu estou sobrescrevendo esse método toString. Ele já existe e ele está sendo reescrito aqui na classe cliente. Ok? Então essa aqui é a classe cliente. Vamos fazer um teste rapidamente nessa classe cliente para ver se eu consigo criar clientes, né? Então tinha lá essa classe, no meu pacote banco, eu posso criar aqui um cliente. Vamos chamar cliente C1 igual a new cliente, e aí eu tenho que passar para ele um nome e um e-mail, correto?
Então isso que eu fiz aqui. Bom, o NetBeans está reclamando aqui. Por quê? Eu estou tentando usar a classe cliente dentro do pacote banco. Só que a classe cliente não existe dentro do pacote banco. Ela existe dentro do pacote model. Tá? Então o que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu tenho que importar a definição da classe cliente que está lá na classe model para conseguir usar ela aqui dentro do pacote banco. Tá? Então vamos lá. Ó, ele me dá um help aqui, import for model.client. Então ele gerou um import aqui em cima. Então se tudo correr bem, ele deve parar de reclamar. Não parou, então deve ter algum outro erro. Cliente, new cliente, tá, vamos ver. Tá falando que não tem um construtor, vamos ver. Que faltou o ID. Então, aqui por enquanto, só para a gente fazer teste, eu vou colocar um ID falso aqui, ó. Dizer que esse é o ID 1. Aí ele vai funcionar. Então eu consigo criar o primeiro cliente. Vou criar um segundo cliente aqui. Então esse vai ser o cliente 2. Esse aqui vai ser o Luiz. Inácio@terra.com.br. Pronto, criei 2 usuários, 2 clientes. Aí eu vou imprimir as informações que eu tenho dentro desses clientes. Então, ó, observa aqui, vou imprimir os 2 aqui, depois eu explico o que está acontecendo. Deixa eu com println aqui, C2, então println aqui, C1 e C2. Vamos executar isso daqui. Ó, então ele executou, imprimiu Plínio Vilela, vilela@aidu.com.br e Luiz Inácio@terra.com.br, certo? Então ele executou aqui bonitinho. O que está acontecendo aqui dessa classe main, né, dentro da minha classe banco, dentro do meu método main? Eu estou instanciando 2 clientes. Então, ó, o C1 é a primeira instância, o C1 é o objeto da classe cliente, e a classe cliente foi definida por mim aqui. Então, como eu precisei instanciar esse objeto, eu usei o método, a função new, né, que vai criar um novo objeto dessa classe, e aí entre parênteses eu passo os atributos, os parâmetros que o construtor daquela classe exige para que ela seja criada. Tá? Então ele exige 3 parâmetros, um ID, o nome e o e-mail. Tá? Se eu não coloco o ID, ele reclama. Por quê? Porque não existe nenhum construtor, que aceite 2 atributos só. Tá? Então o que a gente pode fazer? Eu posso criar outro construtor. Public cliente. E aí nesse outro construtor eu só vou aceitar 2 strings. Eu vou deixar o ID para lá. Então, ó, aceitei. Fiz a atribuição. Vamos ver se ele aceita isso. Tá, vamos criar um ID qualquer aqui. Reclamando. Vamos ver. Is.id igual a 0. Tá, aqui não tinha, como ele é final lá em cima, eu tenho que atribuir um valor aqui. Então eu atribuí 0 para o ID, não está vindo de fora, está sendo atribuído aqui dentro, o nome e e-mail. Agora ele para de reclamar aqui, ele passa a aceitar
eu mandar duas strings somente. Ok? Então isso aqui já fica claro como que eu mexo, como que eu lido com vários construtores. Eu posso ter vários construtores desde que essa assinatura que está aqui dentro seja diferente entre eles. Então eu não posso ter um outro construtor que receba exatamente 3 parâmetros desses tipos aqui. Um inteiro e 2 strings seguidas. Ele não aceita. Agora, se for um construtor diferente, ele aceita. Ok? Bom, mas para o nosso propósito aqui, eu não quero fazer isso. Vou tirar isso aqui fora. Vou deixar ele assim. E aqui desse jeito mesmo, só para fazer o teste. Ok? Então, essa é a primeira parte, a classe cliente. Em breve a gente vai... Então, o que mais que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa construir a conta comum, conta especial e a conta em si. Ok? No próximo vídeo a gente vai construir essas outras classes. Até mais!